Irmã Nayane Bezerra Tavares, Deus abençoe, minha amada irmã. Graça e paz. Graça e paz. Pronto, agora estamos ao vivo agora pelo Facebook, tá certo? Dando início, né, à nossa aula de exegese do Novo Testamento. É importante já dizer para os amados irmãos que vão chegando agora, que deixe seu papelzinho aí, que deixe sua Bíblia aberta, sua apostila, tá certo? E na dúvida, faça suas perguntas, tire as suas dúvidas o máximo que você puder. O microfone está aberto a todos os alunos. É bom que quando o aluno for falar, os demais deixem o microfone fechado para não dar sincrofonia, tá certo? E eu estou aqui à sua disposição para tirar as suas dúvidas em relação a essa disciplina. É bem verdade que vocês pegaram a lição agora, né? A apostila de vocês foi pego agora com vocês. Mas eu já tive ela já 15 dias antes, né? O Leonardo tinha me adiantado a apostila, né? 15 dias antes. E eu já li ela 3 vezes e já preparei praticamente quais todas as aulas que iremos ministrar agora nesse mês de julho. Então, como está faltando 2 minutos, né, para as 14 horas, nós já iremos orar, tá certo? Agradecer a Deus e automaticamente iremos dar início à nossa aula, tá certo? Para que assim nós possamos ganhar tempo aí até as 5 horas da tarde. Eu creio que o horário é esse mesmo, irmão, de 2 às 5, ou como é que funciona o horário? Alguém pode aí me dizer, por favor? Amém? Alguém está me escutando aí, irmãos? Estou escutando, professor. É esse mesmo horário, viu? É de 14 às 17. Pronto. E na semana, das 19 horas às 22, é isso? É isso mesmo? Na semana é das 7 às 22 horas? É. Pronto. Obrigado. Isso, é isso mesmo. Pronto. Obrigado, irmão Araquel. Deus abençoe. Pois então, nós vamos orar. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus e iremos dar início à nossa aula de exegese. Então, oremos. Soberano Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Somos gratos a Ti, Deus, pela tua benevolência. Obrigado a Deus por o dia que o Senhor tem nos dado a cada um de nós, pelos livramentos, Senhor. Eu oro para que todo aluno, Senhor, que esteja ao alcance, Pai, dessa minha voz e ao alcance dessa aula, Senhor, que o Senhor esteja abençoando ricamente as suas vidas. Ó Deus, e que nessa tarde, que a tua gramática, chamada Espírito Santo, possa entrar em nós, Senhor, para nos revelar o teu Filho, Pai, por meio da tua palavra. Senhor, que nessa tarde, Senhor, que a tua mão poderosa, Deus, possa estar adentrando em cada lar, em cada coração, dando saúde espiritual a cada aluno, para que assim possa compreender, Pai, a tua palavra, Senhor. Não é a palavra do professor Ferreira, Senhor. É a tua palavra. A tua palavra diz que a tua palavra, Senhor, ela é a verdade, Senhor. Então, Pai, nos santifica nessa verdade, Senhor. E nos faz, Deus, mergulhar, Pai, na imensidão, Senhor, da tua santa palavra. Abençoa a cada irmão, abençoa a cada professor também que está aí também nos ouvindo, aos ouvintes também que está pelo Facebook, Josué Márcio Moreira também está aí, né, o nosso amado irmão aí de Nova Olinda, né, Deus abençoe meu irmão. Hoje estarei ministrando aula de exegese do Novo Testamento pela faculdade FNB, tá certo? Então Deus abençoe a todos vocês. A aula vai ficar gravada pelo Facebook, então será uma aula muito especial, porque é uma aula introdutória, a qual eu irei fazer vocês pensarem e pensarem muito. Então as minhas aulas, sem o aluno pensar, não é aula do professor Ferreira. Então me preparei bem para essa disciplina e quero aqui agradecer a Deus por ter nos dado graça e saúde. E meio às tribulações que estamos passando, o Evangelho não está preso. Paulo estava preso, mas o Evangelho não. Então nada das tribulações que temos afugentado durante essa semana pode nos impedir de explanar e de explicar e de mostrar visivelmente, palpavelmente,
a gramática de Deus, chamada Espírito Santo, e a exegese de Deus, chamada ou chamado Jesus de Nazaré, nosso Rei, Senhor e Salvador. Amém? Amém aos amados irmãos. Irmã Luísa diz que está sem net. Meus irmãos, aproveite aí, veja aí um local, a casa de algum colega, a casa de algum irmão, certo? Para que você assim possa adentrar na aula. Irmão, nós iremos agora começar a nossa aula de exegese. Eu vou colocar aqui já a tela em apresentação do slide, tá certo? Do slide atual, daqui do começo. Quero perguntar aos irmãos se todos estão vendo aí o slide direitinho. Tudo ok aí, irmãos? Para nós poder começar? Tudo ok, né? Ok. Todos os irmãos estão me ouvindo bem, correto? Gostei. Pronto. Boa tarde, paz do Senhor. Amém. Boa tarde da parte do Senhor. Então nós iremos agora abrir a palavra de Deus que se encontra na primeira epístola na primeira epístola que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 3, e o versículo 15 e o versículo 16, para nós poder iniciar a nossa aula de exegese do Novo Testamento. Primeira Timóteo 3, 15 e o versículo 16. Primeira Timóteo 3, 15. Deixa eu ver aqui. Aliás, irmãos, desculpa aqui. É 2 Timóteo, tá certo? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 16. Agora tá certo. Todos os irmãos encontraram aí? Todos os irmãos encontraram? Amém, meus irmãos? Sim, encontrei. Vamos ler a palavra do Senhor. A partir do versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sérgio Souza também aqui está ao vivo. Deus abençoe. Sérgio Souza, né? Meu amigo ali. Deus abençoe. Deus abençoe, meu amado irmão aí. O nosso amado irmão Sérgio aqui está pelo Facebook. Alguém aqui deve ter dado aqui o sinal para entrar. Cícero Ricardo. Deus abençoe, meu amado irmão. Graça e paz. Já fazemos aqui a leitura. Irmãos, começaremos agora a nossa aula. Na verdade, a aula de exegese é uma aula muito complexa, porque, a princípio, exegese, na verdade, ela quer dizer a extração ou a revelação do texto bíblico. Né? E aí nós temos que também ver em conta, né, a questão do aspecto cultural, do aspecto sociológico, do aspecto linguístico e do aspecto em qual circunstância o texto foi escrito. Por outro lado, a dificuldade maior da exegese é que todos os escritores, deixa eu me passar aqui que tem mais algum irmão querendo aqui adentrar. Nosso irmão Samuca, Samuel Tavares, Deus abençoe, meu amado irmão, aí da Sky, Deus abençoe, saudade de você, viu, irmão? Graça e paz, meu amado irmão, Deus abençoe. A outra dificuldade da nossa aula de exegese é que nenhum dos escritores
do Novo Testamento estão vivos. Outro irmão aqui também querendo adentrar. Deixa eu me colocar aqui. Louvado seja Deus. Irmã Marcilene, Deus abençoe. Graça e paz a todos, né? Deus abençoe aí a aula de vocês. Estou feliz por rever aqui alguns irmãos, né? A irmã Nayane, Maria Regilane, Júnior Martins, Sandra Almeida, Aranquels, Jonas Silva, né? O nosso amado irmão Samuca, né? E todos os outros irmãos que já estão aí ao vivo, né? Estou esperando a ele. Falta o irmão Hermando, falta o irmão da Batateira, o irmão Valdo, mas eu creio que eles vão aí chegando e nós vamos aí iniciando a nossa aula. Aliás, já iniciamos a nossa aula, né? Então, assim, voltando aqui que eu estava dizendo, né, aos amados irmãos do Facebook, né? Você que tem a sua Bíblia na sua casa e você às vezes pensa, né, que a Bíblia lá caiu do céu já pronta, né? Isso não é uma verdade. Né? A Bíblia ela tem a sua forma de interpretar, ela teve um processo para ser construída, ela teve a revelação progressiva dela mesma, né, para poder fomentar o Antigo e também o Novo Testamento. Né? Houve a ordem dos livros, como eles foram ordenados no cânon do Antigo e Novo Testamento. O meu amado irmão Neto Soares, ali de Fortaleza, meu irmão, Deus abençoe a sua vida, irmão Neto. Gosto muito do senhor, viu? Deus abençoe. Estamos aqui para poder falar um pouco da palavra de Deus. Então nós temos muitos amigos aqui também pelo Facebook, né? Deus abençoe. Né? E lembrando que às vezes as pessoas que não se aprofundam na Escritura, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento, às vezes pensa que a Bíblia ela caiu do céu, né? Ela veio já feita. E não é uma verdade. A Bíblia é um livro divino escrito por mãos humanas, ao qual teve os copistas, né? Que em muitos casos, devido à questão das circunstâncias, podiam ter dormido, ter colocado letras, como na língua grega, nós temos aí o ômicron, que parece o zero, né? E por algum motivo, né? Alguns, devido a tanta cópia que foram feitas, né? Talvez tenham aí colocado palavras que não deveria ter colocado, né? Colocando algo a mais, e chamado de variante textual. Nós iremos ver isso na nossa aula, né? Nós teremos aí 10 aulas para podermos tratar o assunto. Então nós temos uma Bíblia que a princípio não é a língua portuguesa, né? Ela foi escrita em 3 países, África, Ásia e Europa, né? Ela teve os seus escritores, conforme 1 Pedro 1:21, que não foi pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. E lembrando que cada escritor escreveu no calor do seu tempo, escreveu da forma como ele via aquilo que Deus estava ali mostrando, e assim foi escrita o Antigo e o Novo Testamento. A priori a Bíblia não foi feita para nós, a priori, porque quando Moisés ou Moshe escreveu o Pentateuco, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ele não pensou em Ferreira, não pensou na igreja a princípio, não pensou em nós no século XXI. Ele tinha um público-alvo que também já morreu, que também não está mais entre nós. Então nós temos aí o abismo cultural, o abismo antropológico, o abismo linguístico e também o abismo cronológico do tempo. Então por isso que a doutrina, ou a José Nilton, graça e paz, meu irmão, ou então a esse conceito de exegese, que é a aula de hoje, ela é complexa, porque nós não temos mais os autores, não temos mais os originais, chamado autógrafo. Cícero Silva, Deus abençoe. Então, por isso que essa aula é de extrema importância. Eu peço que vocês peguem caderno aí, papel, anotem, né, para vocês poderem assim enxergar o texto à luz do seu próprio contexto. Como diz Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Eu só posso buscar a Deus, só posso compreender a sua palavra, se de fato eu buscar de todo o vosso coração. E esse é o papel do exegeta, é de buscar a Deus de todo o vosso coração. Né? Rubens Souza, Deus abençoe, ali da cidade de Nova Olinda. Eu vou passar aqui o nosso slide, aqui, que está aqui ao vivo aqui apenas para os irmãos da FMB. Nós iremos ver definições e necessidade de... Mais um irmão aqui querendo aqui adentrar, deixa eu ver.
o presbítero Elinardi, Deus abençoe, meu irmão, graça e paz. Né? Já estamos aqui iniciando aqui a nossa aula. Deus abençoe ricamente. Então, nessa aula nós iremos ver definições e necessidades. O primeiro passo da exegese, que é aproximar o texto. Vamos ver também tradução do texto, né? E a análise textual. O que é mais? O quarto passo da exegese. Análise estrutural do texto. O que é mais que nós iremos ver nesse mês de julho agora? Análise lexical, né? O que é isso? Análise histórica, exegese e análise teológica do texto, né? Exposição da exegese, um esboço exegético, e por fim, a última aula, gêneros literários do Novo Testamento. O que eu acho lindo na Escritura é que o Deus divino confiou aos homens humanos a sua palavra. Então a Bíblia, ela tem o lado divino e também tem o lado humano. E o que eu acho lindo na Escritura é que o mesmo Deus, tão rico em vocabulário, tão mensurável em suas palavras, fala um vocabulário tão pequeno que o homem pequeno entenda o que o Deus grande está falando para nós. Na verdade, a Bíblia Sagrada é a linguagem de Deus manifestada para que o homem possa compreender a sua vontade. Por isso que, como eu não tenho mais aquilo que saiu da pena de Paulo, da pena dos apóstolos, de Mateus, então meu papel como exegeta é analisar o texto e entrar no mundo do autor e compreender o que o autor queria dizer. Então a exegese é a extração, tá certo, do sentido original do que o autor que escreveu o texto está querendo dizer a priori para aquele público, para aquele problema, para aquela direção. Então por isso que exegese não é uma questão fácil de compreensão. Porém não é impossível. Porque o que nós temos hoje como palavra de Deus, ela é a verdade, porque já vem sendo trabalhada todo o aparato crítico e aparato bíblico, lexicalmente, para que assim possamos ter de fato a palavra de Deus. Como diz 2 Timóteo 3,16, toda palavra, pasatagrafai, toda palavra, teopneusto, toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então o que nós temos hoje em nossas mãos é de fato a palavra de Deus. Não é que ela contém a palavra, ela é a palavra. Certo? Isso que é bom deixar aqui bem declarado. Então vamos aqui a uma introdução à exegese do Novo Testamento. Então eu vou lendo aqui no slide, e você que está aí pelo Facebook também vai acompanhar a minha oratória e vai entender também o que é exegese do Novo Testamento. Então, a palavra exegese vem do grego exegese, que é ergomeonai, que é pensar, interpretar, arrancar para fora do texto. Então, irmãos, não é o achismo que eu entendo da Bíblia. A Bíblia, ela não tem achismo, ela só tem uma verdade. Ela não pode ter duas verdades. Ela é uma verdade. Ela é apenas um caminho, ela é apenas uma vida, e ela é apenas uma porta que leva o homem ao conhecimento de Deus. Então, por isso que o nome exegese é arrancar de dentro para fora do texto o sentido que os autores queriam dizer quando escreveram na sua época para o seu tempo. É tirar significado do texto. Como bem define o nosso amado irmão D.A. Carson, ele diz o seguinte: a exegese relaciona-se à real interpretação de um texto, enquanto a hermenêutica, que vem de hermenêutica, que é a arte de interpretar, certo? Diz respeito à natureza do processo interpretativo. A exegese termina dizendo: esta passagem significa isto e aquilo. A hermenêutica conclui assim: este processo interpretativo constitui-se das seguintes técnicas e pressuposições. Obviamente, as duas estão relacionadas. A hermenêutica serve à exegese
D.A. Carson, que escreveu sobre os perigos da interpretação bíblica, editora Vida Nova, né? Ano 2001, página 23. É a prática da hermenêutica sagrada que busca a real interpretação dos textos que formam o Antigo e o Novo Testamento. Vale-se, pois, do conhecimento... Prossigo aqui já. Só mais um irmão aqui que quer adentrar. Irmão Ricardo Ferreira. Deus abençoe, nosso amado irmão Ricardo Ferreira. Eu estou aqui ainda na parte introdutória. A paz do Senhor, Barão. Paz do Senhor, Deus abençoe. Então é a prática da hermenêutica sagrada que busca a real interpretação dos textos que formam o Antigo e o Novo Testamento. Vale-se, pois, do conhecimento das línguas originais. É bom, irmãos. Não é que para você conhecer exegese, deva ser um perito na língua grega e na língua hebraica, a princípio. Mas quando o leitor da Bíblia tem conhecimento da língua grega e da língua hebraica, logicamente, o seu conhecimento, o nosso amado professor Ronaldo Torres, Deus abençoe, é um prazer ter o meu amado professor aqui na aula de exegese, Deus abençoe, irmão, seja bem-vindo. Certo? Fico feliz por ver a sua face, homem de Deus. Né? O nosso amado Adão Negro, né? Deus abençoe. Então, como falei, é importante que o leitor tenha um conhecimento das línguas originais. Quando eu digo línguas originais, estou falando dos autógrafos. Autógrafo quer dizer aquilo que saiu da pena dos profetas, que tem o profeta da escrita, que escreveram, e o profeta da não escrita, que também não escreveram. Então, é isso que trabalha a questão que nós vamos ver mais adiante sobre a crítica textual. Ela vai trabalhar essa questão, né, de entender, né, de procurar o mais próximo possível do texto para poder chegarmos ao que nós temos hoje como palavra de Deus. Então, se o aluno que está me ouvindo aqui, ou o professor, tiver noção de grego e de hebraico, quando ele abre o texto grego, a sua visão, a sua metanoia, que é voltar-se a algo, ela é muito mais rica em detalhe do que aquele que conhece apenas o português. Exemplo, quando nós pegamos a palavra amor, por exemplo. A nossa palavra amor no português, ela tem sentidos, às vezes até pejorativo. Mas na língua grega nós temos 5 sentidos, né? A nossa amada irmã Patrícia Henrique, Deus abençoe, né? Graça e paz. Fique à vontade, irmã, em nome de Jesus. Começamos a nossa aula agora, tá certo? Fique aí pronta para perguntar, tirar suas dúvidas. A aula é de vocês. E hoje é uma aula introdutória, tá certo? Então pegue aí os detalhes. Então é bom que quando o aluno ou o professor ele começa a entender e a buscar esse conhecimento da língua grega, ele vai ver que a sua forma de ver o texto ela é muito mais rica do que aquele que conhece apenas a língua portuguesa. Então é importante que o aluno se esforce para que possa compreender, né, e aprender a língua grega, que foi escrito todo o Novo Testamento, a língua do grego koiné. Vocês tiveram aula aí de introdução bíblica e com certeza muita coisa do que nós iremos falar hoje, o professor Ronaldo já passou para vocês, então vocês estão aí expert na questão de exegese, tá certo? E para nós terminar aqui a introdução, diz o seguinte aqui: a exegese é o estudo rigoroso de um texto, certo? De um texto, a partir de regras e conceitos metodológicos pelos quais se busca alcançar o melhor sentido daquilo que está escrito. Sabendo a dificuldade de praticar a exegese, por exemplo, como Calvino, como o próprio Armínio, né? Usou as palavras orare e labutare para resumir a sua concepção da necessidade de se interpretar as Escrituras. Com estes termos, ele quis mostrar ser imprescindível a necessidade da súplica pela ação iluminadora do texto. Então, irmão, não é porque eu conheço grego e hebraico que eu não posso depender de orar e de pedir a Deus iluminação do texto, para que eu possa compreender a luz do seu contexto. Ou seja, sobre a ação iluminadora do Espírito Santo e também do estudo diligente do texto e do contexto histórico como requisito. E aqui uma coisa, irmãos. Quando eu compreendo
o contexto histórico do livro ou da passagem em estudo, a minha visão ficará muito mais ampla de entender o que o autor quis passar para o seu público e aplicar à minha vida e também à minha congregação local. Então é importante o leitor, o estudante, ter na sua cabeça toda essa questão do abismo sociológico, do abismo cultural, do abismo antropológico, do abismo linguístico, para poder entender e aplicar de forma sadia aquilo que trouxe luz ao Novo Testamento. Então não é só pegar um versículo e colar como Ctrl+V. Não tem Ctrl+V na Escritura. Você tem que analisar o contexto, resolver naquele contexto, o tempo do contexto e depois aplicar aos dias atuais. Então veja bem que não é uma questão tão fácil. Por outro lado, a dificuldade maior é que todo ser humano é um exegeta. Poxa, mas como assim, professor? Porque todo ser humano tem o hábito de extrair alguma coisa de algum ensino. Certo? Alguém aqui mais está entrando, deve ser o nosso professor amado irmão Armando. Deixa eu ver aqui. Não, é Emílio Júnior, né? Deus abençoe, nosso amado irmão Emílio Júnior. Fique à vontade aí para perguntar, tá certo? Tirar sua dúvida e etc. Então, irmãos, voltando aqui, onde eu estava aqui dizendo, na questão do contexto histórico, é que a dificuldade hoje, nessa aula introdutória, é que todo cristão ou qualquer pessoa, tanto é um teólogo, como também é um exegeta. Porque todo mundo interpreta alguma coisa. Todo mundo extrai algo de algo. Agora a questão é como eu estou fazendo, como eu estou extraindo e a maneira como eu estou extraindo essa questão do texto. Então, por isso que se faz necessário, tá certo? A pessoa ter a noção do que está sendo ciente e daquilo que está colocando no texto. Então, por isso que é importante a questão do contexto histórico. Nosso amado irmão Francinaldo também está aqui ao vivo, Deus abençoe. Aí, nosso amado irmão aí do seminário aí, aqui na cidade do Crato. Do contexto histórico como requisito indispensáveis à interpretação das Escrituras. Com o mesmo propósito, Martinho Lutero, que foi aí antes dele, teve Savonarola, que deu o pé da reforma, mas Lutero foi quem aprimorou isso, empregou uma figura, um barco com 2 remos, o remo da oração e o remo do estudo. Então, para uma boa exegese, se faz necessário ter oração e também o estudo da palavra. Então nós temos que estar aí como remando, né? Ainda que um barco à deriva, mas tendo a oração de um lado e o estudo do outro para poder compreender a linguagem textual do que a Escritura está dizendo como um todo. Com um só dos seus remos, navega-se em círculo. Então eu estando só com o remo da oração sem estudo, eu rodo em círculo. Mas se eu tiver com os 2 remos, aí eu vou adiante. Eu vou para o alvo, olhando e observando e chegando até conhecimento perfeito da pessoa de Deus. Assim como alguém que vê o avião tão longe, assim, diz que é avião pequeno, e aquele que vê o avião no aeroporto tão grande, esse que vê o avião no aeroporto é aquele que conhece a Deus, que estuda mais, se aprofunda mais. Aquele que vê o avião tão distante é aquele que não busca, então é aquele que está remando apenas de uma forma. Então possamos remar da maneira correta, com o estudo e também com a oração. Então, remando apenas de uma forma, perde-se o rumo e corre o risco de chegar a lugar nenhum. Estamos prontos a seguir os conselhos de Calvino, por exemplo, e de Lutero, quando diz, ou faremos exegese à nossa própria maneira. É melhor estudar, se labutar para fazer de forma primeva. Lembre-se que a primeira tarefa do intérprete, além da dependência da oração e do Espírito Santo, é também o estudo cuidadoso e sistemático das Escrituras, para descobrir o significado original que foi pretendido. Por essa razão, a tarefa do exegeta é basicamente uma tarefa histórica. Histórica. E vou dizer mais aqui, irmãos, não adianta nós fazermos exegese desprezando o que, por exemplo, os pais da igreja também escreveram e também labutaram. Não podemos fazer exegese desconsiderando os concílios, como o de Nicéia, Constantinopla e assim por diante, onde foram tratados de forma exegética cada ponto central da fé cristã.
Então não comece da agora, não. Olhe para a base que virá e da base que já foi colocada no passado. Por essa razão, a tarefa do exegeta é basicamente uma tarefa histórica, ou seja, é a tentativa de escutar a palavra conforme os seus destinatários originais devem tê-la ouvido. Descobrir qual era a palavra conforme os seus destinatários e descobrir qual era a intencionalidade original das palavras do autor e aplicá-lo aos nossos dias. Vamos aqui ainda para a introdução. Então, não podemos fazer trabalho sério em exegese ou em teologia bíblica, que também faz parte também da nossa aula. Essa cadeira está aí na nossa aula, falando sobre teologia sistemática e também teologia bíblica. Iremos ver com mais detalhe quando chegarmos a essa aula. Se não partimos do texto original. Então, eu coloquei aqui, na aula de vocês, quando eu for trabalhar, por exemplo, a carta a Filemon e outros textos, eu coloquei um texto grego para nós podermos trabalhar exegese com grego, para ficar uma aula mais exegética, né? Com mais cara de exegese, colocando ali à luz do texto original. Vocês vão ver e conhecer, né? E assim por diante. Eu creio que os irmãos que já tiveram aula de grego, com certeza, eu acho que o pessoal de Oró já tiveram aula de grego comigo, não sei se foi comigo, com a minha pessoa, mas eu creio que alguns irmãos aqui já tiveram contato com a língua original do grego, tá certo? O termo original deve ser colocado entre aspas, já que o verdadeiro texto original não existe mais. Isto é, ninguém possui a primeira edição do livro dos Números, por exemplo, ou mesmo dos Evangelhos, de Lucas, por exemplo. O primeiro manuscrito de qualquer texto bíblico perdeu-se no tempo e também no espaço. Em outras palavras, como se já não fosse pouco o fato de termos de trabalhar com os textos em grego, em hebraico e eventualmente em aramaico, temos o seguinte complicador. A primeira redação, tal qual saiu das mãos do autor, já não existe mais. É como eu falei aqui para vocês. Não temos mais nem os autores vivos, nem as cópias originais como saíram da mão deles, e nem o público com o qual ele escreveu também não temos mais. Então, por isso que isso faz parte da tarefa do exegeta, compreender e assim aplicar e trazer a palavra de Deus no seu contexto. Irmã Luiz FMB, convite, não entendi aqui. A irmã mandou o convite aqui, foi? Ela não recebi convite não aqui não. Ela mandou aqui pelo Facebook, convite, né? Convite. Como se ela tivesse mandado um convite, mas até agora não chegou aqui não, tá certo? Eu mandei o link aí no grupo, tá bom? Para os irmãos. Eu não sei o que ela quis dizer aqui, deixa eu ver aqui no WhatsApp. Estou sem neto, eu não posso sair da casa porque estou com... certo, amada irmã, a gente vai estar orando em nome de Jesus. Tá certo? Mas fica aí gravado pelo Facebook. Então a irmã pode, né? Aí